irmãos, boa noite, linda família, verdade e vida. É com muita expectativa, com muito temor, com muita alegria, que eu nessa noite venho para ministrar a terceira mensagem a respeito dessa série que nós intitulamos o Sermão do Monte. Eu confesso aos irmãos que cada dia fica mais difícil. Inicialmente nós tínhamos feito uma proposta, onde nós dividimos todo o Sermão do Monte, 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, em 7 grandes blocos. Fizemos isso na primeira noite. Se você não vem acompanhando essa série, ela está toda à sua disposição no canal do YouTube da igreja, Verdade de Vida SP. E nós começamos então a criar uma estrutura para não em 7 mensagens, mas em 7 grandes blocos, começarmos a trabalhar o Sermão do Monte. No domingo passado, nós conseguimos iniciar esse tema, conversando um pouco a respeito de que é o homem, o primeiro grande bloco. Quem é o homem abençoado? Quem é esse homem abençoado? E quem não é o homem abençoado? E nós então podemos desenvolver verdadeiramente essa questão de quem é feliz, de quem é muito feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer isso. Não vou repregar a mensagem. E nós começamos fazendo o primeiro fundamento, ali nas bem-aventuranças, onde nós falamos que bem-aventurado, está escrito, é o homem pobre de espírito. E nós falamos a respeito disso. Essa é a bem-aventurança básica, é o primeiro degrau. E nós tivemos a oportunidade de explicar na ocasião que ser pobre de espírito não tem nada a ver com pobreza material, tem a ver com um sentimento de dependência total de Deus, de que nós não temos força em nós mesmos, por isso nós nos sentimos verdadeiramente dependentes da misericórdia de Deus, para que nós possamos verdadeiramente ter todas as coisas. Não é o que eu sou, não é o quanto eu estudo, não é o quanto eu tenho, não é a obra que eu faço, mas, como diz Paulo, miserável homem que sou alcançado por esta graça, é esta consciência de total dependência do Senhor, onde sem Ele nós não somos nada, não somos capazes de fazer nada, nos sentimos empobrecidos, pobres no espírito, entendendo que a única maneira de nós revertermos esta pobreza é através da ação, da graça de Deus, através do Espírito Santo em nós. Tivemos também a oportunidade de começar a falar um pouquinho a respeito de bem-aventurados são aqueles que choram. Falamos um pouco a respeito disso. Não é o choro natural, não é só o choro pela necessidade do próximo, mas acima de tudo é chorar pelas nossas misérias, olhando para dentro de nós, verificando realmente que nós precisamos disso. Isso nos gera uma contrição, uma lágrima, um choro a respeito disso. Hoje, na terceira parte, nós vamos falar sobre bem-aventurado, os mansos. Mateus capítulo 5, a partir de Mateus 5, versículo 5. Mateus 5, verso 5, ele vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que Jesus quis dizer sobre esta mansidão? Sabe, queridos, quanto mais eu estudei sobre o assunto, mais eu descobri o quanto eu ainda preciso de ser manso, o quanto eu ainda careço de viver isso. Confesso aos irmãos que até aqui, pelo menos até aqui, essa foi a mensagem mais desafiadora como pessoa para mim, aonde eu fui confrontado, aonde caíam as escamas dos meus olhos a respeito de mim mesmo, aonde eu pude observar que eu achava algumas coisas de mim que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz a respeito de mansidão. E a minha oração de todo o meu coração é que o Espírito Santo possa fazer em você aquilo que
o Senhor começou a fazer na minha vida. E que nessa noite haja, pela graça do Espírito, uma abertura no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, para nos enxergarmos dentro desta bem-aventurança. Porque a Bíblia diz que nós somos felizes quando somos mansos. Traz uma promessa, herdaremos a terra. Mas nós jamais vamos entender o que é mansidão, se nós não entendermos exatamente o que Cristo quis dizer com isso. Ser manso, ouça bem, é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Repita comigo, ser manso é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ser manso é um fruto do Espírito. Vamos ver isso em Gálatas. Não é uma disciplina externa, mas uma conquista interna. Ser manso não é somente aquilo que parece ser, mas aquilo que verdadeiramente é. Ser manso é ser consciente de uma dependência total de Deus. Ter o fruto do Espírito, ser pobre de espírito. É ter um coração quebrantado e contrito, e reconhecer e chorar pelas nossas misérias, crendo numa ação sobrenatural do doce Espírito. Isso é a segunda bem-aventurança, chorar. Ser manso é buscar uma sujeição interna ao comando do Espírito Santo. Ou seja, ser manso é a soma de ser pobre do Espírito. É a soma das lágrimas de reconhecimento da nossa pequenez e da nossa incapacidade. E olhando a dependência de Deus, como pobres de espírito, e clamando pelas nossas misérias, a próxima busca é esse controle interno, esse fruto do Espírito, que vai gerar em nós a mansidão. Talvez, se você pudesse, numa pequena frase, me pedir, defina ser manso, segundo o que Cristo quis dizer. É ser uma pessoa com fruto do Espírito, aonde não é o meu esforço, mas é algo que vai sair naturalmente dentro de mim. Porque o Espírito Santo já conquistou dentro de mim um governo tão forte, que agora Ele governa as minhas decisões, Ele governa as minhas reações, e Ele é capaz de me fazer viver, talvez, um daquilo que seja os maiores desafios. Com certeza, para mim, esse é o maior desafio da nossa geração. Eu quero que ao final dessa palavra, Deus possa te fazer entender que tem sido para mim um grande desafio, eu sei que será para você também. Essa mansidão que Jesus diz, que nos leva a herdar a terra, é um profundo e, para mim, o maior desafio da nossa era. Nós somos uma geração competitiva, focada em produtividade, que tem como máxima mostrar a capacidade, mostrar que pode, mostrar que é forte, provar através de ações, de obras, o quanto é poderoso. E nós vamos ver que a mansidão a que Cristo coloca não é essa disciplina humana, mas é essa capacidade de estar tão dependente do Espírito, que isso vai se tornar um fruto natural. Assim como é natural que uma árvore plantada, uma mangueira, ela naturalmente vai produzir manga. Você não precisa forçar ela a produzir manga. Ela vai produzir, porque esse fruto é fruto daquilo pelo qual ela existe. Então é esse o fruto que nós vamos experimentar, a mansidão. Já na época de Jesus, a mansidão de Jesus não foi muito bem compreendida. Quando Jesus, que é a nossa inspiração para falarmos a respeito desse tema, quando ele veio para os judeus, e na época que ele veio para os judeus,
Haviam pelo menos 4 grupos na ocasião, que os judeus eram divididos em 4 grandes grupos: os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Esses 4 grupos, cada um tinha um objetivo diferente pelo qual aguardava o Messias. E todos eles tinham uma figura, um tipo de Messias, um tipo de líder, com uma personalidade de líder de uma maneira especial. Os zelotes, eles aguardavam um general, alguém que tomaria pela força bélica, a nação de Israel voltaria a ser governada por um líder forte, por um líder atuante, por um líder temido. E quando Jesus aparece, ele diz: bem-aventurado é os mansos. Os fariseus disseram assim: não, esse aí não é Messias. O Messias que nós esperamos não pode ser manso. Os fariseus disseram: não, esse aí também não é Messias, não serve. Esse tipo de temperamento não serve para nos governar, não serve para nos liderar. Os essênios, extremamente místicos, disseram: não, de forma alguma. Não é esse o Messias que nós queremos, não é esse o Messias que nós cremos que vai resgatar a nação de Israel. Que não dizer desses zelotes, os militares que queriam conquistar pela força, derrubando pela forma bélica. Ao olhar Jesus, através do seu doce comportamento, totalmente dirigido pelo Espírito, ele diz assim: não é esse o líder que nós queremos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Da mesma maneira, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Da mesma forma que Jesus foi rejeitado pelos judeus, e uma das razões pela qual Jesus foi rejeitado é porque eles não queriam esse comportamento de um líder. Eles não entendiam que um líder, para que pudesse realizar a sua missão messiânica, pudesse ter esse tipo de atitude conciliadora, manso. Da mesma forma, e é forte o que eu vou dizer, da mesma forma, hoje, a igreja, a sociedade, rejeita um líder que tem uma característica como Cristo, porque eles aguardam alguém muito mais proeminente, alguém muito mais, impulsivo, alguém de força. Recentemente, vendo um filme, uma série a respeito do Apocalipse, e ali mostrava a personalidade do anticristo. E quando eu observava o ator que assim fazia a personalidade do anticristo, era exatamente o tipo do líder que a sociedade está querendo. Alguém forte, alguém que não tem o que fazer, não tem o que falar, ou é do jeito dele, ou ele mata, ou ele faz, ou obedece, ou ele manipula. É interessante que também, acompanhando uma série a respeito da vida de Jesus, você vai perceber um líder manso, que não impõe pela força sua autoridade, mas numa sujeição total do Espírito. A sua mansidão transmitida pelo seu olhar, pelo seu afeto. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer: não se iluda. Jogar pedra nos judeus, nos fariseus, nos saduceus, que rejeitaram Jesus, não é nada diferente do que nós fazemos com alguns líderes que não se comportam como você quer que ele seja líder. Pela sua forma, de que personalidade e reação você espera de um líder? Ser manso, sem dúvida, está na contramão daquilo que a sociedade e muitas vezes a própria igreja, através de alguns representantes, esperam de um líder.
Para entendermos melhor a respeito do que é ser manso, eu quero falar sobre o que é não ser manso. Precisamos entender o que é não ser manso. Talvez você entendendo o que não é ser manso dentro do conceito bíblico, vai te ajudar a entender o que é ser manso dentro do conceito bíblico. Primeira verdade, o que é não ser manso? Ser manso não significa um atributo natural. Ser manso não é só ter uma boa índole, uma boa formação familiar, ser socialmente educado. Ser manso não é algo externo que se aprende num banco de uma escola. Ser manso não é ter uma boa etiqueta social, boas maneiras, mas sim uma ação interna, resultado da graça de Deus em nós, do fruto do Espírito. Então, ser manso não é algo natural. Você vai perceber que algumas pessoas têm aparência de manso. Você olha assim, olha que pessoa mansa. Pega ela desprevenida, contraria ela, e você vai descobrir que por trás dessa estrutura externa de mansidão, esta boa educação, esta boa maneira, existe um vulcão. Existe um vulcão ali dentro, dentro dele, as chamas estão ali, controladas, mas louca para poder explodir. Segundo lugar, ser manso também não é ser uma pessoa mole. Olha, ouça isso. Ser manso também não é uma pessoa mole, sem reação diante dos problemas da vida. Na verdade, isso é ser frouxo. Tem gente que se esconde para não querer enfrentar as situações difíceis e dá aparência de manso. Mas nada mais é do que uma fuga para se posicionar. Então, ser manso não é ser mole. Ser manso, em terceiro lugar, não é ser tímido, não é ser covarde, não é ser medroso. É muito comum você observar uma pessoa quieta, tímida, fala pouco. Aí você fala assim, nossa, que pessoa mansa. Ser manso não tem a ver com timidez, não tem a ver com medo, não tem a ver com covardia. Quarto lugar, ser manso não é ser aquele que foge das situações difíceis. Ser manso não é deixar de se posicionar com firmeza contra o erro, tentando manter a paz a qualquer custo. Entenda, eu conheço muita gente que tem rótulo de manso, mas na verdade, nada mais é do que alguém que não quer confronto, alguém que não gosta de confrontar a verdade, alguém que quer manter a paz a qualquer custo. Isso não é ser manso. Jesus, ele foi manso, mas ele entrou no templo e com chicote, ele confrontou o erro daquelas pessoas que estavam ali. Porque ser manso não é ser frouxo, ser manso não é ser covarde, ser manso não é ser tímido, ser manso não é negociar a paz a qualquer preço. O importante é estar em paz. Deixa eu dizer algo para você. Há um erro muito forte, que em nome da paz, em nome da paz, nós não confrontamos situações que precisam ser confrontadas. Se nós não tivermos um posicionamento firme diante do erro, não por causa da nossa reação de temperamento, isso não significa que nós somos mansos porque nós não confrontamos. Nós não somos mansos porque nós não queremos. Talvez você conheça, não quero citar nome, poderia citar alguns. Você consegue ver um líder que tem esse rótulo de mansidão, mas quando você observa ele, nada mais é do que alguém que nunca se posiciona para confrontar algo, nunca assume sua responsabilidade de confrontar.
achando que o problema se resolve por si só. Se eu ficar calado, o problema se resolve. Isso não é ser manso, isso é ser frouxo. Sendo assim, ser manso não é o que parece ser. Ser manso não é uma situação externa. Ser manso também, olha que coisa forte, não é só ter um controle emocional, uma disciplina de controle emocional, adquirida pela força humana e por uma decisão pessoal. Eu tenho descoberto algo que muitas vezes é muito proveitoso, importante nós tomarmos alguns posicionamentos pessoais, disciplinados, mas nós jamais vamos manter essa disciplina se for somente pelo esforço da nossa disciplina. Mas começa com a disciplina, até que o governo do Espírito venha sobre nós. E o que vai manter, o que vai fazermos nos tornar mansos de verdade, sem dúvida a disciplina vai ajudar. Sem dúvida a disciplina é o nosso passo, é a nossa vontade, é o nosso desejo de ser manso. Me recomendo um livro que li, entende? De John Mark, chamado Como Liderar Pessoas, Como Conviver Bem com Pessoas. E ali tem muitas dicas para você aprender a se relacionar com pessoas. E nós vamos descobrir que muitas vezes os nossos relacionamentos, eles são tumultuados muito mais por causa de nós do que dos outros. Eu gosto de pensar no conceito que esse livro traz a respeito de tomar passos para buscar paz entre as pessoas. E eu gosto disso, recomendei e li. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Isso é só o começo. Essas disciplinas humanas, externas, elas te ajudam, mas você não permanece nela se o Espírito Santo não colocar em você um fruto chamado mansidão. Porque ser manso é muito mais do que uma decisão. Por favor, entenda o que eu vou dizer. Comece pela decisão. Sabe? Esmurre o seu corpo. Subjugue a sua vontade. Considere o outro superior a si mesmo. Seja humilde. Busque a paz. Naquilo que depender de vós. Tenha paz com todos. Mas não haverá sustentabilidade dessa decisão se nós não caminharmos sob o governo do Espírito ao ponto desta virtude entrar em nós como um fruto natural e não só como uma disciplina externa. Deixa eu dar um exemplo, tornar um pouco mais leve a nossa palavra. Eu costumo brincar na igreja que você olha para todo mundo tem cara de cordeiro. Todo mundo é vestidinho de ovelha, todo mundo tem cara de ovelhinha bonitinha de Jesus. Todo mundo chega na igreja com aquela cara de ovelhinha. Conversa com você com um jeitinho de ovelhinha. Todo mundo, com raríssimas exceções, é ovelhinha linda, mansa de Jesus. Mas eu costumo dizer que tem uma maneira muito boa, muito dócil você descobrir, sabe? Alguns pastores deveriam andar com um objeto pontiagudo, né? Assim no bolso, e de vez em quando pegar uma ovelhinha assim de lado, distraída, e quando ela menos esperasse, dar uma fisgadinha, porque o som que ela emitir vai determinar quem ela é. Quando você pega alguém distraído, fora da sua disciplina natural, e aponta algo nela, ou ela vai dizer, mé, ou ela vai dizer, Ela pode estar vestida de ovelha, mas quando ela perde a disciplina, dentro dela existe um lobo. Por quê? Porque a mansidão
não se julga pelo estereotipo. A mansidão é algo adquirido, que mesmo quando você for pego distraído em qualquer circunstância, por ser fruto do Espírito, a mansidão se manifesta. Dito o que não é mansidão, então vamos definir o que é mansidão. O que é mansidão? Lembrando que nossa referência de mansidão é Jesus como exemplo maior. E queremos trazer alguns exemplos também terrenos. Eu gosto de passar isso. Em primeiro lugar, o que é ser manso? Ser manso significa ser submisso à vontade de Deus. Uma pessoa mansa nunca terá uma postura em rebelião contra Deus e seus princípios. Ser manso é dominar a murmuração, mesmo que tudo esteja dando errado. Ser manso é a capacidade de ser submisso a Deus em toda e qualquer circunstância. Paulo fala sobre isso. Paulo fala, eu aprendi. O que ele aprendeu? Aprendeu a ser submisso e a viver bem em toda e qualquer situação. Aprendi a ter fome, aprendi a não ter fome, aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Aí ele diz, sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que imprimiu em mim a mansidão, e esta mansidão impressa me fortalece. O que torna você e eu uma pessoa mansa é o quanto nós aprendemos com Cristo e através do Espírito Santo. E confiamos e nos submetemos aos propósitos. Talvez um dos grandes exemplos na Bíblia de mansidão seja a vida de Jó. Não vou pregar sobre isso. Mas Jó, ele tem algumas verdades, algumas expressões. É capaz de perder todas as coisas. E a Bíblia diz que mesmo sendo instigado pelos seus amigos, questionado, ele diz assim, uma coisa eu sei, eu confio no meu Senhor, e Ele é minha força, nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, a capacidade de entender o controle de Deus, se submeter a isso, ser manso, é estar debaixo desse controle absoluto. A palavra mansidão, ela no grego, ela tem um significado muito interessante. Essa palavra foi escrita para descrever um animal selvagem, domesticado, amansado. Ser manso é ser suave, é ser ensinado, é ter os impulsos e as forças sobre o controle do Espírito Santo. Não é alguém que não tem força, mas é alguém que tem a sua força controlada, regida e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É ter os impulsos e a força sobre o controle do Espírito. Eu gosto dessa definição, dessa origem, desta palavra, mansidão no grego, onde ele não anula a nossa força como um animal selvagem, um potro selvagem, não perde a sua força, mas ele é amansado. Me lembro quando criança, primeira vez que eu fui visitar uma fazenda e havia um animal e muita vontade de subir naquele animal, e eu perguntei, esse animal é manso? Eu falei, sim, ele foi amansado. E eu entusiasticamente decidi subir naquele animal. E eu cometi alguns erros de montaria. E aquele animal, apesar de ter sido um animal amansado, ele me jogou no chão.
Porque o manso não perde a sua força. O manso, ele tem a sua força controlada. O manso é domesticado. Quero dizer uma coisa para você, querido. O manso é aquele que aprende sobre mansidão. A mansidão é ensinável. A pessoa que é mansa é uma pessoa ensinável. A pessoa que é mansa é aquela que tem toda a força, toda a capacidade, mas tem uma abertura para ser ensinável. Toda pessoa que não gosta de ser repreendida, toda pessoa que não gosta de aprender, que não se submete às correções, pessoas que facilmente têm o seu pavio curto, facilmente reage, tem necessidade de mostrar a sua força e a sua opinião a qualquer custo. Não é uma pessoa mansa, porque não tem disposição de aprender a mansidão. Mas também manso é aquele que, como Jesus, não reivindica os seus direitos. Difícil. Difícil. Manso é aquele que abre mão dos seus direitos legítimos. Filipenses, capítulo 2, vai definir mansidão. Jesus tinha direito de ser Deus, mas abriu mão de ser por causa da submissão a um propósito. Se eu e você fomos capazes de fazer isso, parabéns, nós estamos bem perto de sermos mansos. Ser, mas não reivindicar o direito de ser. A Bíblia diz que ele se humilhou, tomando forma de homem, e foi obediente, 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 até a morte, morte de cruz. Quando nós pensamos a respeito disso, Jesus não tinha vontade, tinha. Jesus tinha vontade. O vulcão, algo dentro dele, com a sua natureza humana, Getsemane, ele coloca a vontade dele, pai, tá difícil, tá ruim, tá ruim. Se possível, a minha vontade é ficar livre disso aqui, me livra disso. Havia algo dentro de Jesus, mas havia algo mais forte dentro dele, que era submissão a um propósito, submissão a Deus. E um fruto dentro dele, ele diz assim, todavia, apesar de não querer passar por isso, de não desejar passar por isso, a minha vontade é não viver isso, mas por causa desse fruto dentro de mim, imposta pelo Senhor, eu abro mão, eu me sujeito, seja feita a tua vontade. Essa capacidade. Você está entendendo porque eu disse que era difícil viver isso? Responda para si mesmo, é fácil abrir mão de um direito? Muitas vezes, fazer a vontade de Deus significa matar a nossa. Eu vou repetir isso. Muitas vezes, fazer a vontade de Deus significa matar a nossa. Alguns tempos atrás, eu conversava com a Milene e o Tiago, eles estavam nos Estados Unidos e eu conversei com eles, eu falei assim, o que vocês gostariam de fazer? Vocês gostariam de permanecer nos Estados Unidos, continuar o curso de vocês, fazer uma graduação maior, uma pós-graduação, dar mais um tempo? E ambos disseram, olha, realmente o nosso coração é muito favorável a estar. Aí parece que é um chavão, né? É muito fácil falar isso. Mas eu quero dizer algo, pai. A Milena disse, em concordância com o Tiago, nós queremos fazer a vontade de Deus.
Ser manso, muitas vezes, é subjugar a nossa vontade por causa da vontade de Deus. Fazer algo a respeito disso. E eu confesso aos irmãos que eu fiz muito esforço de oração, mental, e tentei mexer uns pauzinhos de influência, de amigos, para ver se eu conseguia dar a eles esse desejo. Mas Deus foi fechando todas as portas. E aí nós descobrimos o que é estar sujeito à vontade de Deus. Chegou um momento em que ambos nos procuraram e falaram, olha, entendemos que as portas estão fechadas, é porque Deus não quer. E agora eles falaram para mim, para Mirna, nós queremos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Sabe, queridos, ser manso é a capacidade de pegar a sua vontade e colocar ela debaixo da vontade de Deus. Ser manso, ouça isso, presta atenção, é assumir diante dos homens o que você assume diante de Deus. Ser manso é assumir diante dos homens aquilo que você assume diante de Deus. É muito fácil chegar diante de Deus. Deus, eu sou um pobre pecador. Tem misericórdia de mim. A maioria de nós não tem nenhum problema em chegar diante de Deus, até porque Ele já te conhece, me conhece também. Então não adianta ficar fingindo, enrolando. Agora, quando alguém vem e mete o dedo no teu rosto assim, você é um pecador. Aí eu quero ver a mansidão se manifestar. Eu quero ver a mansidão sobressair. Sabe, nós não temos dificuldade nenhuma de nos colocarmos diante de Deus. Mas nós precisamos aprender que a mansidão não é só no nosso relacionamento com Deus, mas acima de tudo é no nosso relacionamento com o próximo. Ser manso é ser capaz de suportar uma injustiça, uma injúria e ainda perdoar. Meu Deus do céu. Alguém te comete uma injúria, além de suportar, você ainda perdoa. Ouça algo a respeito do perdão. Sabe? Aqui está a essência da vida cristã. Sabe? A essência da vida cristã está em perdoar. A Bíblia fala na oração do Pai Nosso que nós só somos perdoados da mesma maneira que nós perdoamos. Sabe? Perdoar as ofensas. Quem não perdoa, eu gosto disso, não pode orar. Quem não perdoa, não pode ofertar. Quem não perdoa, não pode adorar. Quem não perdoa, não tem paz. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Quem não perdoa, não pode ser cristão. Quem não perdoa, não pode ser manso. Quem não perdoa, não pode ser manso. Jesus foi manso e humilde de coração. Quando você vê a Bíblia Sagrada, o apóstolo Pedro vai falar a respeito de Jesus e vai dizer assim, quando Jesus era injuriado, ele não devolvia. Quando ele era mal falado, ele não reagia. Pedro vai falar a respeito dessa mansidão, ele vai dizer assim, antes, ele entregava aquele que julga retamente. Onde estava a mansidão de Jesus? A mansidão de Jesus é quando ele estava aguentando mais. Em vez dele ir para as pessoas, revidar as pessoas, ele ia para o pai e dizia, pai, o problema é seu. Eu costumo dar aula de autoridade espiritual. Nessa aula eu sempre digo nesse texto, que na verdade, se alguém faz um mal a você e você reage, agora o problema fica entre você e a pessoa. Se alguém faz um mal a você e você reage, devolve a reação, a briga fica entre vocês dois. Mas se alguém faz um mal a você e ao invés de reagir, o espírito de mansidão se manifesta em você e você faz como Jesus, entrega para aquele que julga retamente, entrega para Deus. É mais ou menos assim. Aqui está a pessoa, aqui está você, aqui está Deus, a pessoa e você. Essa pessoa aqui, ela fez uma injúria contra você, uma autoridade, uma pessoa do seu relacionamento, ela veio contra você e você vai contra ela veio contra você, você vai contra ela veio contra você, você vai contra ela. Deus que está aqui em cima, fica lá de braço cruzado.
Ele que é o verdadeiro juiz, o Criador de todas as coisas. Aquele que julga retamente. Todas as vezes que você reage a uma injúria, todas as vezes que reage a uma autoridade, a uma correção, essa reação nada mais é do que a ausência de mansidão, o desejo de vingança, o desejo de justiça própria. E quando você age assim, o problema fica entre você e a pessoa, você e a pessoa, você e a pessoa, você e a pessoa. Mas quando alguém faz um mal contra você, e em vez de ir contra ela, você entrega para Deus, aí Deus se alegra. E Deus, deixa comigo, que eu faço justiça. Ser manso é a capacidade de, ao ser injustiçado, não devolver a injustiça, mas entregar. Porque crê que esse fruto em você é capaz de fazê-lo, e Ele vai julgar de maneira reta. Ser manso é pagar com o bem aqueles que te fez o mal. Ser manso é ter um coração ensinável, é ter um coração aberto para ser corrigido por Deus e ter um coração aberto para ser corrigido pelos homens. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Ser manso é ter um coração ensinável, capaz de ser corrigido por Deus e aceitar a correção, e ser corrigido pelos homens e aceitar a correção. Eu gosto mais da vida de Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 21, que depois de fazer um censo, Davi foi corrigido por Deus. A Bíblia diz em 2 Samuel 21 que Satanás incitou a Davi para que ele fizesse um censo. Embora Joabe tentou avisá-lo que não devia fazer, Davi fez a si mesmo. A Bíblia diz que Deus se irou e ele então veio e ele advertiu a Davi, ele condenou a Davi. Quando Deus chama a atenção de Davi, quando Deus corrige Davi por um erro dele, Davi sujeito e diz, tá bom, Senhor, tá bom. O que eu preciso fazer? Sabe? E aí Deus coloca 3 punições. Davi falou, faz o seguinte, Deus, pune a mim. Faça qualquer coisa comigo. Porque eu sou errado. Ser manso é a capacidade de sujeitar a correção de Deus. Mas mais difícil que isso é ter a capacidade de ser corrigido por pessoas que Deus coloca para nos corrigir. Porque quando você é corrigido por Deus, Ele está lá em cima, você não está vendo Ele. Mas quando Natan vem para corrigir Davi, diz assim, Davi, você é este homem. Aí a mansidão se manifesta. Ele diz, sou eu, pecador. Quando uma autoridade está debaixo de uma autorização de Deus para te corrigir, a mansidão precisa ser manifesta. Quando Deus coloca uma pessoa do seu relacionamento para te corrigir, ainda falando sobre Davi, me recordo da ocasião em que Davi ficou irado com a resposta de Nabal, porque Nabal havia lhe negado algo, e a Bíblia diz que ele ficou tão irado que ele pegou os homens e falou, vou matar Nabal. Dentro dele a mansidão foi embora. E ele desceu com ira para se vingar de Nabal. Perdeu. Reagiu. A Bíblia diz que Abigail, esposa de Nabal, encontra Davi no meio do caminho. E Abigail fala para ele assim, ouça bem, homem. Não suja a sua mão com esse homem, não. Ele é filho de Belial. E Deus vai tratar dele. Não seja você aquele que vai fazer o papel de Deus. E a Bíblia diz que o conselho daquela mulher, a advertência daquela mulher, a correção daquela mulher, quebrantou Davi. E Davi voltou. Porque o fruto do Espírito estava nele. Embora ele tenha tido um pequeno descontrole, ele aceitou o confronto. Ser manso é ter um coração ensinável. Estou terminando essa mensagem.
Terceira coisa que você precisa entender é que existem coisas que se opõem à mansidão. Por exemplo, a precipitação. A Bíblia diz que o homem precipitado peca. Tem gente que fala primeiro para depois pensar. Tem gente que age primeiro, extremamente reativo. Quer ver outra coisa que se opõe à mansidão? Desejo de vingança. Eu vou me vingar, eu vou revidar, eu vou dar o troco. Estava lendo sobre isso. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz assim, que Deus disse, minha é a vingança. Ouça bem, presta atenção comigo aqui. Deus disse, minha é a vingança. Então de quem é a vingança? De Deus. Se Deus disse, minha é a vingança, quem é que é o vingador? Deus. Todas as vezes, olha bem, presta atenção, todas as vezes que você se vingar, você fez o papel de Deus. É simples assim. Se Deus disse que a vingança pertence a Ele, é Ele que vai fazer a vingança, mas eu sou vingativo, eu estou tomando o lugar de Deus. Eu estou me fazendo o papel de Deus na função de Deus. Você entendeu por que isso aqui confronta tanto a gente? Agora, olha bem, aperta o cinto que o piloto ainda está aqui. Outra coisa que se opõe à mansidão. Semear contenda, falar mal. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que essa questão é tão grave que nos Provérbios está escrito de que é o pecado que a alma de Deus abomina. Meu Deus, presta atenção. A Bíblia diz que criar contenda, jogar um irmão contra o outro, manipular, falar mal, a Bíblia diz que a alma de Deus, olha bem, olha o que diz assim, ó, a alma de Deus se entristece, e este é o pecado que Deus abomina. O Ministério de Adoração pode vir aqui, eu quero pegar o meu último item. Quais são as razões que a Bíblia te dá para ser manso? Por que vale a pena ser manso? Olha que coisa linda aqui. Parece que você ser manso, você perde, abre mão. Pastor, me dá uma razão para valer a pena ser manso. Eu disse aqui uma vez, contando um testemunho para os jovens, que quando criança, uma vez eu me revoltei. Eu me achava bonzinho demais. E tomava na cabeça, eu falei, que sabe o negócio? Vou deixar de ser bom. Não vale a pena ser bom. Todo mundo apronta tudo. E aí está deitando e rolando, curtindo a vida. E eu aqui, crente, bonzinho, olha, só tomo na cabeça, não vejo vantagem nisso. A impressão que tem, quando a gente ouve uma mensagem como essa, é que não vale a pena ser manso, não, é só prejuízo. Deixa eu dar para você algumas razões que o Senhor Jesus nos dá como incentivo, como recompensa de ser manso. Razão número 1. Porque Jesus foi manso. E Ele é o nosso modelo. E a Bíblia diz que nós devemos seguir as suas pisadas. Se você é cristão e quer se parecer com Cristo, você vai ter a recompensa disso. Cristo vai te ajudar nesse processo. E há uma recompensa, um galardão para os mansos. Em segundo lugar, a grande recompensa da mansidão é porque os homens de Deus no passado foram mansos e experimentaram o favor de Deus.
Presta atenção. Pastor, por que vale a pena ser manso? Deixa eu contar uma história para você bem rápida. A Bíblia diz em Moisés, Moisés era o homem mais manso da face da terra. Você vê essa expressão, uma das vezes, em Números capítulo 12, quando Miriam e Arão entram em contenda, falando mal de Moisés. E Moisés tomou ciência de que seus irmãos estavam falando mal dele, julgando ele, condenando sua atitude, sua decisão. E a Bíblia diz que Moisés, mesmo ciente de tudo isso, ele se calou. Um dos aspectos da mansidão é você ser capaz de, pelo controle do Espírito, por ter esse fruto dentro de você, entregar para Deus. Quando Moisés se calou, ali em Números 12, a Bíblia diz que o silêncio de Moisés abriu a boca de Deus. Eu vou repetir. O silêncio de Moisés, manifesto por esse fruto do Espírito dentro dele, a mansidão, abriu a boca de Deus. A Bíblia diz que Deus então desceu e Moisés não teve que fazer nada. Sabe, queridos, quando você é manso, você libera a mão de Deus a seu favor. Não é o que você faz, é o que Deus vai fazer, porque Ele viu em você a mansidão. Em último lugar, qual é a recompensa da mansidão? É que a Bíblia diz que por ser manso, nós seremos felizes, muito felizes, e herdaremos a terra. Herdaremos a terra. Os mansos herdarão a terra. Pastor, o que é isso? O que é herdar a terra? É viver a bênção de Deus no presente, aqui na terra, e ter a garantia de que viveremos essa bênção quando deixarmos esta terra para a nova terra. Eu quero desafiar você a fechar os seus olhos, a ser confrontado pelo Espírito com essas verdades. Eu vou dizer, queridos, não se engane. Isso é a contramão da sociedade. É uma anticultura. Parece loucura. Parece prejuízo. Mas o Senhor Jesus nos disse, nos deu exemplo. Homens na terra viveram isso. Ser manso é ser como Abraão, que ajuda seu sobrinho Ló, ajuda ele a sair, ajuda ele, dá rebanho para ele, traz ele numa jornada, sustenta ele, cuida dele. Olha, meu profeta quer que ser manso é investir, 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 investir e continuar investindo. E aí aquela pessoa que você investiu, aquela pessoa que você cuidou, aquela pessoa que você orientou, ali na frente, ela entra em contenda contigo, ela entra em briga contigo, dissimula, fala mal, joga pessoas contra você. E sabe o que Abraão faz? Abraão chama ele e diz assim: o que você quer? O que você quer? Rubão, o que você quer? Escolhe. Você quer ir para lá? Vai. Pega o melhor campo. Vai. Isso é ser manso. Ser manso é a capacidade
de investir, de acreditar. E depois, quando você é apunhalado pelas costas, você ainda chama e diz: o que você quer? Porque eu quero viver em paz. Você quer levar o quê? Eu quero aquilo melhor ali. Então leva, vai embora, leva tudo. Deixa que eu vou subir um monte. Porque o manso, ele não desfruta dos benefícios da campina que os olhos veem, mas sobe para o meio dos montes, das pedras. E lá no meio das pedras, ele é mais feliz e mais próspero do que aquele que colocou de contenda. Mas não para aí a mansidão dele. Sabe onde para a mansidão dele? Hein, Jéssica? Sabe onde para? Depois de tudo isso, essa pessoa que falou mal, que apunhalou, que escolheu o melhor, sofre um dano. Alguém vai lá e rouba a casa dele. Alguém vai na casa de Ló, rouba a sua família, rouba tudo. Aí a mansidão de Abraão é tão grande que em vez dele cruzar o braço, fosse bem feito. Bem feito. Colheu o que fez. Sabe quem é o manso? É aquele que ajudou a primeira vez, liberou a primeira vez, e depois vai lá e libera de novo, e ajuda de novo, e ajuda de novo, e ajuda de novo, e ajuda de novo. Oh, glória a Deus! Isso é ser manso. É pagar o preço. Isso é ser manso. É ser manso. Que você não faz isso porque você não faz isso porque você quer ser bom. Faz isso porque o Espírito já colocou isso em você. Vamos buscar essa unção do Espírito. Vamos buscar esse fruto do Espírito. Essa mansidão é algo que tem que sair de dentro de nós. Não é o que nós não fazemos. Não é ser frouxo. Não é não tomar posição. Não é correr da raia. Não é querer manter a paz a qualquer preço. Ser manso é ser governado por um fruto do Espírito tão forte que é capaz de abrir mão, porque sabe que Deus é contigo. E a recompensa vem dele, e você vai herdar na terra, governar a terra. E vai ter muito mais para desfrutar no céu.